Fala galera, ligada aqui no Guru. No vídeo de hoje eu trago para vocês 5 dicas para ser fluente em inglês. Então, os 5 segredos da fluência aí para você falar como um nativo, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Guru, já deixa aquele like no vídeo porque tá bem legal, deixa aquele comentário e também mande para um amigo, tranquilo? Então, o carrinho passando ali fora agora para atrapalhar um pouquinho o áudio, mas vamos seguir mesmo assim. Galera, quando a gente pensa em falar inglês, a gente não tem que preocupar somente em falar. Claro que é o primeiro passo, a gente aprender a falar. Mas a gente tem que aprender a ser fluente, a falar bem e falar certo, com uma pronúncia legal, tentando reduzir ao máximo aí o nosso sotaque. Ter sotaque não é errado e também não é feio. Só que se você está estudando o idioma, é muito interessante que você fale como nativo. Porque quanto mais próximo do nativo você falar, mais certeza você tem de que você está falando certo. Beleza? Então, quais que são esses 5 segredos da fluência aí para você? O primeiro deles, listen, ouça, mas ouça diálogos do dia a dia. É muito comum aí em cursos convencionais de inglês o uso de livros. E aí nesse uso de livros, a gente tem as atividades de listen, que são as atividades para treinar o ouvido, que são sim importantes, beleza. Mas eles são áudios mecânicos. Então você que está em casa, provavelmente se você já estudou inglês em um curso convencional, você vai entender o que eu estou falando. Quando você está na sala de aula, você ouve aquele áudio do livro, você consegue entender tudo. Só que aí você vai assistir um filme, vai assistir uma série, você fica perdido. Porque aquele áudio é um áudio mecânico. Ele é desenhado para aquele modelo de livro. Então ele vai ser meio que tendencioso para você conseguir ouvir. Ele não vai trazer uma gíria, ele não vai trazer todas as contrações que eles usam no dia a dia, ele não vai trazer uma maneira diferente de falar, uma pessoa que fala com a boca mais fechada, outra pessoa que fala com a boca mais aberta, uma que fala mais devagar, uma que fala mais rápido. Ele vai trazer sempre um áudio modelado ali da mesma maneira. E aí é interessante que você tente ouvir no YouTube, por exemplo, assista vídeos de pessoas fazendo coisas no dia a dia em inglês, vídeos de pessoas ensinando alguma coisa em inglês, ensinando a cozinhar, ensinando algum tutorial, alguma coisa assim. E também ouça o que a gente chama aqui de podcast, né? Porque é muito bom, porque é uma pessoa normal falando ali sem se preocupar muito em ser quadradinho. Ele vai falar de forma normal, como ele fala no dia a dia. A mesma coisa acontece no português. Se você pega uma aula de português, ela vai ter uma abordagem diferente na fala do que o português que é falado realmente no dia a dia. Porque no dia a dia você tem o sotaque lá do Nordeste, você tem o sotaque do Sul, você tem o sotaque do Norte, do Sudeste. E aí, às vezes, a gente mesmo fica meio em dúvida sobre o que a pessoa está falando por causa do sotaque. E no inglês é a mesma coisa. Então, tente pegar aí diferentes partes de vídeos, de filmes, de podcasts, disso tudo, para você conseguir ouvir pronúncias diferentes, com velocidades diferentes, expressões diferentes, gírias diferentes, beleza? Essa é a primeira dica. Se você consegue, no seu trabalho ou onde você estiver, colocar um fonezinho de ouvido e deixar alguma coisa tocando de fundo em inglês, uma entrevista ou alguma coisa assim, vai te ajudar muito a desenvolver, porque o seu subconsciente ele vai pegando aquilo ali e vai se familiarizando. E aí quando você for ouvir alguma coisa em inglês, você não vai precisar ficar tão focado no que ele está falando e se perder. Que é muito comum, às vezes, a gente está focado em alguma coisa que a pessoa está falando e aí o nosso cérebro automaticamente começa a fazer aquele processo de tradução. Só que até você traduzir a primeira frase que ele falou, ele já está lá na frente e aí você se perde. Quando você treina isso, você coloca um fone de ouvido e fica ali ouvindo de forma involuntária, o seu subconsciente ele se familiariza com aquele idioma, com aquela pronúncia. E aí quando você vai ouvir, você não passa por esse processo de tradução na sua cabeça. Você simplesmente compreende e tem a ideia daquilo ali formado na sua cabeça. Mesmo que às vezes não seja a ideia em português, mas você tem a ideia em inglês. Beleza? Essa é a primeira dica, então. Ouça o máximo de coisas do dia a dia que você puder. Segunda dica, não tenha medo de errar. Pessoal, aprender qualquer idioma, eu sempre faço uma comparação com uma criança aprendendo a falar português.
A criança ela não aprende a falar português porque o pai e a mãe chegam para ela e falam assim, olha filho, isso aqui é um verbo transitivo, isso aqui é um objeto direto, aqui eu tenho um sujeito, aqui eu tenho um verbo, você junta isso com isso para formar a frase, aí se você põe no plural, você tem que concordar com o plural, o adjetivo, você tem que fazer isso, aquilo. Não. Ela aprende o quê? Ela vai tentando falar aquilo ali e vai errando. E aí, por ser uma criança, fica bonitinho, o pessoal ri, mas vai, corrige, e a criança vai errando e aprendendo. O inglês é a mesma coisa. Muita gente passa anos e anos em curso e não aprende porque fica com medo de errar e com medo do que as outras pessoas vão pensar. Galera, se a gente ficar com medo do que as outras pessoas vão pensar e ficar com medo de errar, a gente nunca vai tentar. E a fala, ela só desenvolve quando você tenta. Por isso muita gente consegue. O que eu mais ouço aqui é a pessoa chegar para mim e falar assim, Raul, eu consigo ouvir e compreender bem, eu consigo ler e compreender bem, interpretar, só que na hora de falar eu não consigo. Por quê? Porque a gente precisa tentar falar para a gente conseguir falar. Porque o ouvir, a gente tem um contato muito grande, porque a gente tem filme, a gente tem música, a gente tem série, tem tudo isso. O ler principalmente. A todo momento na internet ali você está vendo alguma coisa em inglês. A todo momento você tem contato com um texto, com um artigo, com alguma coisa em inglês. Agora muita gente deixa para tentar falar só quando for falar com um nativo. E não, você tem que tentar falar quando você está na aula, quando você está em casa estudando sozinho, tenta falar. Eu sempre que eu vou aprender um novo idioma, eu fico falando sozinho ao longo do dia, baixinho ali, mas em voz alta, falando sozinho. E você precisa falar em voz alta, não só pensar o que você quer falar, porque o processo de pensamento, ele é diferente do processo da fala. O processo da fala é um processo mecânico. É como se você fosse na academia. Você imaginar que você está levantando um peso, você vai chegar na academia e você vai conseguir levantar o peso? Não. Então você tem que começar a desenvolver a musculatura aqui, a desenvolver as cordas vocais, a desenvolver a coordenação para falar aquilo ali. É claro que está ligado ao pensamento, porque você pensa o que você quer falar. Só que você só consegue falar aquilo que você pensou se você tentar. E aí você vai errar, aí vai tentar de novo, vai errar, até a sua musculatura desenvolver e você conseguir produzir aquele som. Aí, consegui. Aí você passa para outro tipo de vocabulário, outro tipo de frase. E assim vai desenvolvendo. Então, não tenha medo de errar. Beleza? Terceira dica aqui, valiosa para a fluência do inglês. Fale sozinho, como eu acabei de falar. Mantenha o contato diário com a fala. Por que os alunos do Guru geralmente aprendem inglês mais rápido do que alunos ou com outros professores ou alunos de cursos convencionais? Porque o aluno que estuda comigo, no cronograma diário dele, ele tem uma atividade de speaking, que é uma atividade de fala, todo dia para ele me mandar por áudio. Então, todo dia ele vai ter uma pergunta, uma situação, às vezes eu peço o aluno para ler um texto e resumir por áudio. Então, todo dia ele está tentando, ele está desenvolvendo a musculatura. Aí ele me manda o áudio, eu corrijo a pronúncia, ele me manda de novo, eu falo, poxa, agora está certo, melhorou. No outro dia, ele me manda de novo, no outro dia, ele me manda de novo. 3 vezes por semana, os alunos têm as aulas de conversação de 30 minutos, onde a gente bate um papo, então ele tem mais contato com a fala. Ele tem contato com a fala na aula semanal dele. Então, o que vai te fazer desenvolver mais rápido é você ter contato diário com a fala. Se você não tem essa possibilidade, por exemplo, de conversar em inglês com o professor, com o nativo, converse sozinho. E aí você vai começar a falar, você vai pensar, poxa, esqueci como é que fala essa palavra. Vai lá no tradutor e olha. E continua falando. Vai no tradutor e olha, vai e olha. Vai chegar uma hora que você já não vai precisar olhar tanto, porque você começou a memorizar várias palavras. E aí é interessante que talvez você tente usar algum mecanismo para corrigir a pronúncia, para você saber se você está falando certo ou não. Mas tenha o contato diário com a fala. É isso que vai te fazer aprender. E por isso que muita gente que faz curso convencional demora anos para aprender inglês. Por quê? A pessoa ela tem um contato de 2 horas, 1 hora por semana e só. E muitas vezes esse contato é passivo, porque o professor gasta esse tempo explicando uma matéria. E aí não te estimula a falar. Então por isso que você desenvolve a fala, a escrita e tem dificuldade com o ouvido, né? a leitura e tem dificuldade com a fala. Então fale sozinho todos os dias em inglês, dentro das suas limitações. Quarta dica aqui. Imitar,
Muita gente me elogia pela minha pronúncia em todos os idiomas que eu falo. Para você que não sabe, eu falo o português, mais ou menos, né? O inglês, o francês e o espanhol. E eu já conversei com nativos desses 3 idiomas. E todos eles, quando começaram a conversar comigo, perguntaram se eu era do país. Quando eu conversei com um americano, ele perguntou, mas você não é americano? Eu falei, eu sou brasileiro. Ele falou, como assim? Como que você aprendeu inglês assim? Como que a sua pronúncia é tão boa? Por quê? Porque eu imito algum nativo falando. Igual no Brasil, a gente tem a palavra podcast. Aí na hora que a gente está estudando, a gente vê lá, vou pronunciar em inglês, então podcast. Só que no inglês do dia a dia, ele não vai falar podcast, ele vai falar podcast. Olha como que eu já mudo até a minha postura, a minha personalidade, ó. Podcast. Olha a diferença. Podcast. Eu mudo o jeito de mexer a boca, eu mudo a entonação. Por quê? Porque eu ouço alguém falando, eu imito. Então, para você melhorar a sua pronúncia, imite as pessoas falando. O jeito mesmo dela falar. Às vezes no começo vai parecer estranho, mas depois fica uma coisa automática. E aí você começa a pronunciar realmente como um nativo. Você começa a realmente ser fluente. Tranquilo? Então, imite as pessoas de filmes, de séries, dos podcasts. Tranquilo? Se conversar, se encontrar com algum nativo em uma viagem, alguma coisa assim, na hora que estiver ouvindo ele falar, vai imitando, vai tentando falar igual. 5ª e última dica, aulas. Pessoal, todo idioma é importante que você tenha uma orientação correta. Eu sempre falo isso nas entrevistas que eu faço com os meus alunos. Por quê? Cada cérebro, ele aprende de um jeito. Cada cérebro corresponde de um jeito aos estímulos do professor, aos estímulos do ensino. Por isso que eu sempre bato na tecla de que adotar um único material não é a melhor ideia para o aluno desenvolver. Por quê? Eu aprendo observando e ouvindo. Então, se a pessoa fala comigo a palavra, eu já pego a pronúncia e guardo aquilo ali. Tem gente que aprende com reprodução mecânica. Então, ela tem que ver a palavra, fazer a escrita mesmo, desenhar aquela palavra para aquilo memorizar na cabeça dela. Então, é interessante que você tenha uma instrução correta com algum professor ou alguma escola que saiba disso, que tenha esse entendimento para te passar. Senão você vai ficar ali anos e anos e não vai conseguir desenvolver no idioma. E aí quando eu falo aqui, estude com o guru, é porque eu consigo trazer isso para você. Eu consigo identificar qual o seu modelo de aprendizado, qual o seu estilo de aprendizado, e dentro das aulas, por serem aulas privadas, aulas particulares e ao vivo, não são aulas gravadas, eu consigo entender o que passa na sua cabeça e ir te mandando os estímulos corretos para você desenvolver dentro do idioma e fazendo as correções da maneira correta que você precisa. Beleza? Então, recapitulando aqui as 5 dicas, os 5 segredos da fluência. Ouça o máximo que você conseguir durante o dia. Não tenha medo de errar, beleza? Não ligue para o que os outros vão pensar, você está aprendendo. Se você já soubesse, você não precisaria estar ali tentando. Terceira, fale sozinho. Muito importante, ao longo do dia, tá fazendo suas atividades? Vai explicando ali o que você está falando, criando perguntas para você mesmo. O quarto, imite. Então, para você melhorar a sua pronúncia, chegar mais próximo da pronúncia de um nativo, imite o jeito dele de falar. E a 5ª e última, estude com o guru, porque eu tenho certeza que você vai desenvolver muito rápido. Tranquilo? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Adotem essas dicas no dia a dia de vocês, que vocês vão melhorar de forma absurda. Lembrando que, se você quiser estudar comigo, tem um link aqui na descrição do WhatsApp da nossa secretária. Nesse link, ela vai agendar para você uma entrevista e uma aula experimental com o guru, totalmente gratuitas, e aí eu explico como que funciona a metodologia, o acompanhamento pedagógico, valores, horários, tudo isso certinho para você, beleza? Não deixe de se inscrever no canal. Se você chegou até o fim, deixa aquele likezinho maroto para ajudar a gente. Mande para um amigo que está estudando inglês e vamos todo mundo ser fluente, beleza? Valeu, pessoal!